Olá, gente, muito boa tarde. Hoje eu senti o desejo de vir aqui estar falando com vocês no YouTube, né? E relatar algumas situações que eu tenho vivido, que pode ser que sirva como inspiração ou algum processo que você esteja passando, pode ser similar e você pode acabar usando essa minha perspectiva de vida para te impulsionar a continuar. Como já está no título do vídeo, né? A minha intenção é te mostrar como eu tenho acreditado, como eu tenho insistido e não me desesperado, independente das adversidades e situações complicadas. Hoje, né, como vocês, não sei se vocês viram o primeiro vídeo, mas eu me chamo Laira Lorena, eu tenho 31 anos, sou mãe de uma menina de 7 anos e há uns 2 anos e pouco me divorciei, né? Sou cristã evangélica, hoje um pouco mais atuante, um pouco mais de um pouco mais de sabedoria e discernindo, né, aquilo que Deus colocou como propósito na minha vida, no meu coração. E passar por algumas situações tem me deixado um tanto quanto pensativa. Como, Lorena? Hoje eu me encontro numa casa, numa casa que era abandonada, onde eu comprei um terreno, né, com uma facilidade que só Deus poderia me proporcionar no pagamento, e desempregada, né? O meu sonho, o meu desejo é ser uma empreendedora, ter a minha empresa, trabalhar assim com vídeos, com fotos, que eu gosto muito de ficar na frente das câmeras. Não que eu realmente saiba que esse é o meu maior potencial, não. E, na verdade, eu sempre gostei de ficar reservada, longe de todos os holofotes. Mas percebi que tenho essa habilidade ou esse brotou dentro de mim e desde então eu confio que isso faz parte do processo da minha vida, sabe, ao longo aqui nessa terra. Então eu me admiro quando me coloco a gravar vídeos, a fotografar pelo celular, né? Já sinto que é um bom conteúdo. Na verdade, eu passo muito tempo na minha própria cabeça, com uma introspecção. Eu sou introspectiva, né? Então, eu fico mais na minha, sou mais quieta. Uma personalidade criada, formada ao longo do tempo. E acredito também por questões, né, da vida. Mas dentro da minha cabeça, não sendo o meu próprio entendimento, porque acredito que, assim como a palavra de Deus nos vai revelar, temos a mente de Cristo, né? Após a conversão, após a transformação de vida, as orações e a nossa vontade de querer agradar a Deus faz com que a gente se pareça com Ele a cada vez que a gente se aproxima. Então, assim que eu me vejo, sabe? Querendo fazer aquilo que fui chamada. Sendo que às vezes não é exatamente como a gente espera. Não é na hora que a gente acha que... Porque a verdade é que no tempo que Deus faz a promessa, não é o tempo que Ele cumpre a promessa. Há tempo para todas as coisas, né? Como diz em Eclesiastes 3. E isso inclui o tempo de prometer e o tempo de cumprir a promessa. Então a gente acaba, no início da nossa caminhada, não sabendo discernir muito bem tudo isso. E no desespero eu coloquei os pés pelas mãos, essa euforia de criar
a minha própria vida, né, financeira, de empreender, mas não sabia exatamente como. Ah, não quis mais trabalhar numa padaria que eu trabalhava, que era para mim uma remuneração baixa diante de todas as minhas necessidades, fora que sugava o meu tempo, então não me trazia qualidade de vida no geral. Então eu pulei fora, mas nesse tempo que eu pulei fora, antes um pouco, eu acabei me inscrevendo num curso técnico e que ficou comprometido por falta de renda, né? Então são coisas que a gente acaba passando vergonha, vamos dizer assim, né? Porque a gente não administra bem a nossa realidade. Justo é que façamos planos, mas todos eles estão na mão de Deus. Em muitas situações, precisamos perguntar sim ao Senhor qual é o tempo, se estamos no tempo de cumprir a promessa ou de só receber a promessa. E quando a gente se propõe a fazer, porque é por amor de verdade, não é por maldade. Não foi por maldade que muitas das vezes eu quis avançar, quis ir falar da palavra, só que eu não sabia como. Eu não tinha conhecimento suficiente, eu não tinha instrução suficiente, eu não tinha estrutura suficiente para levar, sabe, a palavra que o Senhor gostaria. E não sabia falar e tá tudo bem. Sei que eu confundi tudo isso e acabei falando algumas bobagens ou simplesmente não estava preparada. Bem verdade que, ainda que todas as vezes que eu tenha tentado, eu me estrepei, né? Aconteceu o que eu não esperava, o que eu não queria, de ter dado errado. Hoje não faço mais o curso técnico porque eu não consegui pagar, por não conseguir pagar. Também a casa onde que eu moro hoje também está com o aluguel atrasado. E o que eu quero com tudo isso hoje falar com você? Porque ainda que eu esteja numa situação desfavorável financeiramente, esse é o cenário que Deus preparou para mim viver. Muitas pessoas vão ter cenários de saúde, de má saúde, de doenças que elas precisam suportar o processo e passar por esse cenário. E hoje o meu cenário, que às vezes me chateia, me motiva e desmotiva ao mesmo tempo, é a minha área financeira. Por quê? Minha filha não mora comigo, né, por N questões. E nos tempos que eu tenho direito de estar com ela, eu não tenho recursos para estar com ela, sabe? Porque na época que eu estava trabalhando, eu não tinha tempo para estar com ela. Olha como são as coisas, né? Mas, e essa minha busca por reconstruir esse sonho, né, na internet, de estar com um canal no YouTube e até montar a minha empresa, sabe? Isso tudo é para que eu tenha essa qualidade de vida, esse tempo de estar com a minha filha, de estar comigo mesma, porque eu amo a minha própria companhia. E isso me deixa inquieta. Mas a verdade é que nem as músicas, né, que ministram ao nosso coração referente a Deus, que fala: aquieta minha alma, Deus. Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Pois é, às vezes nos inquietamos por tão poucas coisas. Uma frase eu ouvi esses dias que você tem problemas hoje, mas quando você tem um problema de saúde, todos esses problemas se tornam nada e você prioriza somente a tua saúde. Se isso acontece, a verdade é que os seus problemas não são tão problemas assim. Eles são só situações que você precisa administrar, que você precisa saber conduzir. Então, vamos pensar hoje, para que esse desespero? Para que se desesperar?
Já passei por tantos momentos de depressão, de ansiedade que estava lá escrito no caderninho do inimigo, que haveria morte. Mas no caminho o Senhor me encontrou. E ao invés de morte, houve vida. Mas para que houvesse vida, eu passei por dor, por choro, sofrimento, muita solidão. De verdade era solidão. Até que eu encontrei a solitude. A solitude de me entregar ao Senhor em todo o tempo. Não que isso me faça santa, mas isso me faz mais próxima dele. Isso me deixou mais próxima e querendo cada vez mais me aproximar, porque de onde ele me resgatou, do que ele evitou que acontecesse, nenhuma outra pessoa seria capaz de fazer. E ele fez com majestade, sabe? Com soberania. Esse Deus que eu sirvo, ele é maravilhoso. E por que permanecer inquieta? Ainda se encontram os mesmos problemas, mas ainda assim eu preciso confiar. Porque não vai adiantar eu me desesperar, eu me distrair com outras coisas, tentando resolver problemas que não são meus. Calma, Lorena, mas você vai dizer pra mim que trabalhar não é seu problema? Claro que é. Mas me desesperar e me colocar em qualquer situação, em qualquer lugar, para conquistar um dinheiro que é passageiro? Passageiro por quê, Lorena? Porque eu vou entregar na mão da pessoa da casa e ele vai embora. Para comprar coisas que se desgastam e acabam. Sim, eu preciso ir atrás de tudo isso, preciso conquistar tudo isso, mas não em desespero, não pela necessidade, porque todas as vezes que Jesus entra em cena para atuar, ele não entra em cena na necessidade. E vamos aqui comparar ao primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus aconteceu na festa do casamento, onde ele transformou água em vinho, que aprofundando um pouco mais o estudo, a gente compreende, passa a ter uma visão diferente, que na verdade não era um vinho, porque o vinho ele precisa ser fermentado, e para ser fermentado ele precisava de tempo, e não foi o caso. Então Jesus não bebeu vinho, Jesus não produziu vinho, Jesus produziu o suco integral, provavelmente de uva, né? O milagre foi esse. Mas para encurtar a história, a gente acaba dando referência a vinho, porque a gente tem referência que o vinho traz alegria e tudo mais, e tá tudo certo. Mas naquela ocasião eles não necessitavam do vinho. Não. É claro que acabaria a festa por ali, porque acabou o vinho, acabou a alegria, né, naquela época. Mas bem verdade é que Deus não trabalhou na necessidade. Deus trabalhou no pouco que tinha. Deus sempre é assim, ele usa o pouco que tem, sempre tem alguma coisinha, e Deus sempre trabalha naquilo, no pouco, no improvável que faça a multiplicação. Assim foi os pães e os peixes. Então, é confiar. Faça o seu melhor, igual a mim. Coloquei como direcionamento no que eu queria trabalhar, no que eu quero, eu acredito que eu vou trabalhar nessa área. Então, o que eu posso fazer agora é me lançar aqui em uma outra fonte de renda, onde que eu me coloco como alguém que se encaixa nesse perfil e me dedicar àquilo que faz sentido para mim. Não faz sentido hoje para mim entrar numa fila de emprego para trabalhar num caixa de supermercado. Não que eu despreze essa profissão, não que eu não necessite. A verdade é que eu passei por tantas coisas e decidi viver uma vida de sentido, que faça sentido para mim, porque se eu gastar todo o meu tempo, todo o meu dia, não estou falando sobre 6x2, 4x2, não estou falando sobre escala trabalhista, eu falo de vida. Para mim não faz sentido ir buscar as coisas desse mundo, buscar dinheiro, reconhecimento e habilidades, se eu não posso usufruir com as pessoas que eu amo, se eu não posso envolver a minha família nessa vida. E trabalhar
dessa forma, para mim hoje não é tão vistoso aos meus olhos. E eu preciso acreditar que isso tudo é um movimento que Deus tem feito dentro de mim. E para mim chegar até lá, eu preciso acreditar. Então, se você também pode, porventura, estar se sentindo assim, em algumas fases desse tempo, você acaba se sentindo incapaz e até sendo frustrada, é porque você tem se comparado a outras pessoas. Mas nós não fomos feitos para viver em manada. Na verdade, somos os cristãos, somos corpo, somos membros de um corpo. Então, membros não diz que todos serão pé, todos serão cabeça, todos serão cauda, todos serão braços, pés, dedos. Não, cada um vai ter sua função, cada um tem o seu propósito. Então, se você se sente ainda de alguma forma se comparando e se chateando com tudo isso, resista a esse momento. Confia. Eu decidi confiar, independente do que me falta. Independente se eu não estou na casa exatamente que eu gostaria. Independente se eu não tenho a conta bancária que eu acho que merecia ou gostaria de ter. Se eu não estou exatamente com as pessoas que eu gostaria de estar nesse momento, eu sei que não vale a pena me gastar para esse mundo por necessidade. Porque a palavra de Deus vai dizer que buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. E o que seriam essas demais coisas? São as necessidades básicas. É a alimentação, é a vestimenta, é o calçado, a moradia. Deus não está prometendo que você vai ficar rico quando você busca o reino dos céus tão somente. Em primeiro lugar, Ele está te dizendo que não vai te faltar o básico. E com o básico você vai conseguir prosperar, você vai conseguir multiplicar o pouco. Porque você vai estar com Deus. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você, se você se identificar ou se você acha que tem alguém que vai valorizar esse conteúdo, compartilha. Marca essa pessoa aqui no comentário, deixa um comentário que vai edificar muito a minha vida e a vida de outras pessoas também. Se você não gostou também, fique à vontade, porque eu também acredito que cada um dá aquilo que tem. E se você quer expor aquilo que você tem, fique à vontade. Eu agradeço por você estar aqui, até aqui, ter vindo comigo até o final desse vídeo. E agradeço a sua companhia. Tenha uma boa tarde, noite e dia. Deus abençoe.